Olá, estamos de volta na sequência. Este é o programa número 2 e estamos abordando um assunto muito importante para muitos líderes em todo o Brasil. Estamos falando sobre células e discipulado. É importante que você que não nos acompanhou na primeira matéria, acompanhe para que você entenda aqui o assunto que estamos abordando já nesta segunda aula. E o objetivo nosso, como nós falamos, é treinar, capacitar você para que a sua igreja, para que o seu discipulado funcione com excelência. Lembrando que Deus é um Deus de excelência e não há como nós executarmos o propósito de Deus sem a palavra excelência. Ou seja, nós estamos aqui com esse projeto de ajudar cada líder, cada pastor, cada discipulador a desenvolver o ganhar almas para o reino de Deus. Então, por que células? Porque muitas igrejas hoje estão aderindo a esse projeto tão maravilhoso. Primeiro, por que temos que entender esse projeto? Porque, claro, é uma ordenança do Senhor ganharmos almas. E sabemos que quando uma igreja, uma rede, um discipulado entende este projeto, entende que isso está no coração de Deus, ele cumpre o seu propósito com maior eficiência e com mais agilidade. Então, nós sabemos que Jetro, o sogro de Moisés, é um grande exemplo de estratégia de crescimento com excelência. Moisés estava cansado, sem forças, então Jetro aproximou-se de Moisés e disse: olha, se você não delegar, a sua obra não crescerá, ou seja, você vai cansar, não alcançará seus alvos e seus objetivos. Então, a estratégia, na verdade, de trabalharmos com líderes, discípulos, é alcançarmos as almas com mais rapidez, com excelência e, claro, ao mesmo tempo, trabalhando juntos, o cansaço será menor, será menos. Então, a importância de entendermos por que células? Primeiro, células, elas estão na Bíblia. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: olha, a igreja que está na casa da irmã fulana. Nós vemos que Deus é um Deus que sempre trabalhou com princípios de crescimento. Células, entendemos que primeiro, nós como igreja, nos reunindo em uma casa, em uma faculdade, em um trabalho, 15 minutos que seja por semana, a igreja estará ali. Entendemos que a Bíblia diz em Hebreus 3,6 que nós somos casa de Deus. O prédio onde a igreja se reúne, ele não é sagrado, ele se torna santificado porque a igreja que é santa está ali. Mas nós, por exemplo, não santificamos o prédio. Sabemos que a igreja também é a nossa casa. Por isso, entendemos a importância de que cada membro precisa exercer o seu sacerdócio. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele, com o teu sangue, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o Pai. Então, as células é uma estratégia de crescimento, mas também um lugar onde cada membro exerce com autoridade, com qualidade, o seu sacerdócio. E o mais importante é entendermos que cada membro pode também ser um ganhador de almas para o Senhor. As células são estratégicas porque elas chegam onde a igreja como um todo não consegue chegar. As células são estratégicas porque ela consegue ser ágil. É por isso que a igreja que trabalha com células, ela se torna uma igreja em tendas. Por que tendas? Tendas nos fala de mobilidade, nos fala de agilidade, de não estar preso a um local. Tendas nos fala de uma igreja que está constantemente caminhando. Por isso a agilidade das células na igreja é importante. Outra coisa também que temos que entender é a maneira que temos para alcançarmos pessoas que talvez não iriam nos prédios, não iriam no culto de sábado, de domingo. Conheço pessoas, por exemplo, que foram conquistadas porque alguém as convidou para que estivessem em uma reunião em uma casa, para orar por sua família. Essa pessoa aceitou o convite e foi. Foi a segunda vez, a terceira vez, a quarta, depois se batizou e tornou-se membro de uma igreja. Por quê? A estratégia funcionou e funciona.
Mas é importante que nós, mais uma vez, possamos falar um pouco da questão dos relatórios. É justamente aí que muitos líderes travam. Então, por exemplo, eu costumo pegar geralmente 2 tipos de relatórios. É aquele relatório semanal, onde o líder anota quantos membros estiveram na reunião, quantos visitantes foram, por que tem que marcar a frequência dos visitantes. É uma pergunta interessante. Um grupo, uma célula que não possui visitantes, ela está fadada a ser um clube social, onde os membros vão, conversam, leem a Bíblia, mas não estão preocupados em trazer novos convertidos. E o alvo principal da célula é ganhar vidas. Tem a comunhão, claro, tem ali o tempo de compartilhar a palavra, de louvor, descontração, de sorrir, é claro, tem tudo isso. Mas o alvo principal das células é ganharmos almas e consolidá-las. Então o relatório vai nos ajudar a trazer o raio-x desta igreja, a trazermos ali a verdadeira realidade da igreja. Nós da IBS, por exemplo, estamos acompanhando de maneira sistemática os nossos relatórios. Por quê? Os relatórios são como um espelho. Você já se olhou no espelho? Você está diante daquele belo espelho ali e você vê o seu rosto. Só que às vezes você vê coisas que você não gostaria de ver, que são os nossos defeitos. Aí você puxa ali, puxa aqui, mas no final, aquele espelho vai mostrar quem você realmente é, a realidade. Os relatórios também são assim. Por mais que alguns líderes tentem mascarar o relatório, mas no final ele mostrará quem realmente é o líder e como realmente está aquela célula. E com o relatório, nós também podemos planejar estratégias. Por que, por exemplo, esta célula, neste mês tal, não teve nenhum visitante? Aí vamos criar uma estratégia para atrairmos visitantes. Ou, por que não está havendo conversão nessas células? Por que os membros das células não frequentam os cultos de sábado ou domingo? Quais motivos? Então, o relatório nas células, ele vai mostrar para nós a verdadeira situação. E com isto em mãos, nós vamos orar, pedir direção a Deus, vamos jejuar. E uma coisa muito importante que eu aprendi nesses anos trabalhando com células: o líder, o discipulador, o pastor, ele precisa chorar pelas vidas. Eu aprendi com o pastor algo interessante. Olhos secos significa coração duro. O líder que não ora, que não chora por sua célula, ele não terá crescimento. Eu não sei como é isso, mas as pessoas sabem quando você ora por elas. Não sei dizer como, mas elas sabem, elas sentem. Então, o líder que ora por sua célula, pelos membros, pelos problemas que existem, as pessoas saberão no mundo espiritual e serão tocadas e haverá o crescimento. Nós sabemos que nenhum líder tem poder de multiplicar células, porque quem multiplica é Jesus. Um grande exemplo foi a multiplicação dos pães. O que os discípulos fizeram? Eles trouxeram os pães até Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus simplesmente orou, deu graça e mandou servir. Ou seja, o nosso trabalho é orar, jejuar, chorar, organização, planejamentos, relatórios. Mas fazer com que a célula se multiplique, só Jesus pode fazer. Ele é o Senhor. Por isso é importante que o líder tenha esse equilíbrio entre o relatório, às vezes a pressão, a cobrança dos relatórios, mas também ao mesmo tempo descansar, porque é o Senhor da obra que dará o crescimento. É importante que entendamos, Billy Graham disse uma frase interessante: a igreja, os pecadores não foram chamados para irem à igreja, mas a igreja foi chamada para ir até os pecadores. Billy Graham
o maior evangelista deste tempo. Por isso nós entendemos que a função da igreja, a eclésia, é ir lá onde as pessoas estão. Por isso a estratégia de trabalharmos com células é uma estratégia abençoadora, poderosa e uma grande arma de evangelismo. E muitos pastores, infelizmente, não desfrutam e não usam essa estratégia para ver sua igreja crescer e ganhar almas para o Senhor Jesus. Não importa quantos membros tem a sua igreja, seja 1.000, 2.000, 3.000, 10, 20, 50, quanto mais membros houver em sua igreja, mais facilidade haverá para você inserir esse projeto e usar a estratégia de célula como uma arma poderosíssima de crescimento explosivo para este tempo que nós estamos vivendo. O Brasil está passando por um momento maravilhoso. Há uma fome por salvação, há uma sede por salvação. Nós entendemos também que este tempo pode passar. Este momento que o Brasil vive, economicamente falando, é algo profético com relação à salvação de almas. Mas nós cremos que, se nós, líderes, não entendermos que este é o momento de ganharmos almas para o Senhor, nós temos o grande mover de Deus. O que é isso? É entendermos que se eu tenho 5.000 membros, eu posso ter 15, eu posso ter 50, posso ter 100, através da igreja que se move, através da igreja que vai nos lugares onde a grande massa não pode ir. Por que, por exemplo, que a igreja na China é a maior igreja do mundo hoje? Porque eles trabalham nas cavernas, eles trabalham escondidos. Como escondidos? A igreja celular é mais ou menos isso. Ninguém vê um líder trabalhando, as pessoas não conseguem perceber na semana as pessoas trabalhando ali, mas os líderes estão telefonando, estão visitando hospitais, estão consolidando, e quando menos se espera, no domingo, nós temos 3, 4, 5, 6 mil pessoas em um só lugar. Por quê? Estratégia de crescimento. Mas é importante também que haja este planejamento. Planejamento. Infelizmente, pelo vídeo, não há como treinar na questão de maneira prática os relatórios, mas quem sabe estaremos juntos em um tempo muito próximo para fazer o que estamos fazendo lá em Fortaleza, na igreja do Dr. Augusto Neto, na IDS, a nossa igreja abençoada ali em Fortaleza, treinando os líderes na prática, acompanhando as células, ajudando os irmãos a alcançarem com excelência a conquista do reino de Deus. Então, este é o nosso chamado e este é o nosso objetivo. E respondendo à pergunta, por que células? Está aí, ou estão aí os motivos pelos quais nós amamos este trabalho. E sabemos também que este tipo de serviço vai exigir muito do líder. Mas, ao mesmo tempo, eu posso lhe garantir, é gratificante. Porque quando nós ganhamos almas para o reino de Deus e levamos filhos para Deus, nós geramos um sorriso nos lábios de Jesus. E o nosso desejo é esse, que ele sempre esteja sorrindo através dos resultados. Filhos, como diz lá em João 15, frutos e frutos que permaneçam. Eu sou o pastor Abel Rodrigues, professor, e estamos treinando alunos para serem discípulos e permanecerem vencedores.